Olá, eu sou a Cláudia. Sou o Vinícius. E esse é o Círculo do Horror. Esse programa vai ser transmitido pela web rádio Dark Rádio. Você pode pesquisar aí no seu navegador. Todas as quintas-feiras, às 21 horas. Com reprise e às segundas, né, Vini? Sim, às segundas às 22 horas. Exatamente. E também aqui no YouTube, se você estiver vendo a gente no YouTube, ouça a Dark Rádio. Se você estiver ouvindo pela Dark Rádio, confira nosso canal no YouTube, Círculo do Horror. Nos siga nas redes sociais também, @Círculo do Horror, @Zite_666. Sigam a Dark Rádio, @Dark Rádio. E, bom, gente, hoje é um tema que eu gosto muito. É um lugar que a gente pretende ir também. E é uma coisa que acontece há muito tempo nesse lugar. Desde a década de 90. De 90 não, na verdade, desde a década de 30. E até antes disso. Hoje a gente vai falar da mulher vampira de Barranco. E ela não é só uma entidade. Ela já cometeu crimes. Aonde? Em Barranco, no Peru. Barranco, ele é um bairro de Lima. Um bairro bem conceituado. Um bairro com muita atividade cultural. Um bairro boêmio de Lima, onde as pessoas vão para se divertir, enfim. É um bairro assim de classe média alta, ali naquela região. E lá também tem o Parque Municipal de Barranco e tem a Praia de Barranco, que é onde ela o Parque Municipal de Barranco, ele é meio que atrelado à Praia de Barranco. E é lá que costumam ocorrer esses ataques dessa mulher. E é lá que ela costuma ser vista. E hoje a gente vai esmiuçar. Gente, as histórias sobre ela são tenebrosas. Muito, muito tenebrosas. Já envolveu mídia, já envolveu política, mas não tem o que fazer, né? Ela é uma entidade. E ela é muito forte e ela tem capacidade de fazer coisas assim que desafiam completamente qualquer senso de lógica ou racionalidade ou tempo, espaço, qualquer tipo de coisa que se possa ter ou querer ter controle sobre. Bom, isso veio a conhecimento a público, né? Por um canal do Anthony Choi, que ele é um caçador, jornalista, ufólogo, muito bem conhecido no Peru. Né, isso veio, né, chegou a ele através de contatos, ligações, até um jornalista também entrou em contato com o Anthony Choi. Um jornalista entrou em contato com ele, também sobrevivente desse ataque, né, e foi onde esse caso chegou até ele. O Anthony Choi, ele tem ali uma longa trajetória, né? Tanto dentro de rádios importantes dentro do Peru, como a Rádio Capital, a RPP. Ele já faz esse trabalho assim há muitos, muitos anos, né? Ele realiza vigílias ufológicas. E esses relatos de sobreviventes são impressionantes. Que é um taxista, mas vou falar para vocês. Ele passou poucas e boas. E o jornalista Carlos Vale, que esteve frente a frente com essa maldita entidade e ele pôde sobreviver. Então hoje, olha, fiquem aí, porque hoje vai ser pesado. Hoje a história vai ser tenebrosa. Vai ser tenebrosa. E quem tiver interesse, né, em ir conhecer a entidade pode ir pessoalmente, né? Só cuidado. Mas aparentemente ela é atemporal, ela aparece em qualquer época, década, enfim, século. Tem poucos sobreviventes. E é sempre na madrugada na Praia de Barranco, ou no Parque Municipal de Barranco, ali no Peru. Então não é algo impossível de se contatar, não, né? Pra quem tiver interesse em dar uma conferida. Nossa, que dica horrível, né? Vá ao Peru e também vá à cidade de Barranco conhecer. Que dica horrible, ¿eh? Peores passeios. En la década de los 90, muchos taxistas y vecinos contaron aterrorizados sus experiencias con un extraño personaje, propio de una novela de terror. En nuestro programa hablarán los que sobrevivieron a sus encuentros. Esta noche trataremos el tema La mujer vampiro de Barranco, más allá de la leyenda urbana. O primeiro relato assim de contato com a entidade aconteceu em 2000, na verdade, né, foi um taxista, Carlos Amodeu, que entrou em contato com Anthony Choi em 2016, relatando que há 20 anos... cerca de 21 anos atrás, ele havia vivido essa experiência. Buenas noches. Hola, Anthony, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
Ciro Amodeo, Ya, ok, Ciro, ¿de Amodeo. dónde nos llamas? de Barranco. De Barranco. Cuéntanos, Ciro, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Acá todo bien, feliz año de todo. Feliz año, mi querido amigo. Cuéntanos, ¿qué tal? Tenía para contarte una historia. Hace cuánto tiempo que te llamo y no entro, la llamada, es que difícil es, de verdad. Ya, bueno, y tu llamada es justamente la primera del 2016, mi querido amigo. Bueno, qué bueno. Así es. Cuéntanos, a ver. E nessa ligação, o taxista relatou ao Anthony que ele estava ali na Avenida Bolognese por volta das 2 horas da manhã, aonde ele é parado por uma moça jovem. Sim, e a Avenida Bolognese é um lugar assim conhecido por ter bares, por ter ali muitas lanchonetes, enfim, tem vida noturna, né? E então não seria estranho alguém estar ali aquele horário. Aí essa moça entra, aparentemente tudo normal, ela até pergunta pra ele quanto seria essa corrida, ela tava de blusa branca, ela tava de saia preta, e ela queria ir até um local em Chorrillos. E ela pediu para ele pediu para ela sentar na frente, ela sentou, e ela queria ir por uma certa rua que aparentemente era uma rua perigosa e ele não quis ir. Ela falou: não tem problema você ir por aqui, não sei quem vai estar me esperando em tal lugar, tal. Mas aí ele decidiu seguir pela rota dele mesmo. E a corrida estava ocorrendo normalmente ali, né? Ela sentada do lado dele, na frente do carro, quando do nada ela faz uma pergunta um tanto quanto diferente. Perguntou para ele se ele já tinha comido carne humana. Y empieza a avanzar despacio y me empieza a preguntar, Ya. ¿alguna vez tú has comido carne humana? No, ¿alguna vez tú has comido carne humana? Me dijo, así me dijo. Así te lanzó de Así, repente. sí, de arranque. Pero ya había estado antes conversando contigo. ¿O No he conversado estaba como nada. que media callada? Sí, me va a callar. De un momento a otro Y me te preguntó, lanza una pregunta. ¿alguna vez has comido carne humana? Me dijo. Carne humana. Yo agarro y... ¿qué? Y dije, no la miraba, no. Yo la agarro por seguirle la corriente, Sí. le digo, sí, es rico, le digo. Y me empiezo como a sonreír, ¿no? Ah, tú le dijiste, como decía la corriente, Claro. una broma, otra broma. Y agarra y me dice, no, me dice, se pone seria, te estoy Ya. hablando en serio. Ya. Dale tonterías, le dije. E ele não deu tanta atenção assim, mas, né, foi uma pergunta desconfortável. Ele deu risada, né, como quem tá fazendo uma piada, alguma coisa assim. Só que ela olhou pra ele e falou: não é pra você rir, eu tô perguntando sério. Ele tava dirigindo, prestando atenção ali na pista, na rota, quando a moça pede pra ele olhar pra ela. E ela falou: veja, eu tenho sangue nas mãos. Quando ele olha, alguma coisa mudou. Ele olha pra ela, já não é mais a mesma moça que tinha pego o táxi. É uma velha horrível. E com as mãos e os braços tudo sujo de sangue. Tudo ali, sabe? De uma hora para outra a coisa se transfigurou. Sim, e ela também pergunta pra ele: você acredita? Você já ouviu falar sobre vampiros? E ele observou também que ela tinha uns arranhões no colo. E ele estava num lugar que estava próximo de uns quartéis generais. E ele não estava conseguindo raciocinar direito. Ele estava muito assustado de verdade. Aí a única coisa que ele pensou é em pedir ajuda, em pedir socorro. E ele pegou e saiu em disparada. Ele acelerou o carro e a intenção dele era chegar até um desses quartéis e pedir ajuda para quem estivesse ali. Então ele consegue chegar até a porta de um desses quartéis, onde ele toma coragem, ele sai do carro e quando ele olha, ele não tava nem olhando para ela, de novo, de lado, assim, tipo, nessa coragem ele tava tendo. E quando ele olha, que ele já havia saído do carro, que ele olha, era uma moça de novo. A entidade se transformou. Se transformou novamente. Não tinha sangue, não tinha nada. Era uma moça de novo. Aí ele só fala pra ela, sai daí, pra ela sair do carro, né? E ela simplesmente pergunta, o que houve? Como se, de uma forma bem cínica pra ele. E ela realmente desce do carro, ele entra dentro do carro de novo e sai disparado, ele só queria fugir daquela situação. Y yo la miro, le digo, bájate. No me voy a bajar, me dice. Así me dijo, no me voy a bajar, serio, me dijo. ¿Seria? Y se acercó. Pero en ese momento seguía como vieja. No, yo le dije, bájate. Ya. Y cuando veo que los militares se acercaban. Se acercaron los militares con ella su... me dijo, sí, ella me dijo, no me voy a bajar. ¿Y estaba como vieja o ya como No, joven? y cuando volteé así, mirá, Sí. estaba normal. 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 Como hubiera vuelto a ser una Sí, muchacha. Sí, una joven. Ya. Dije, bájate. Y no se baja. No me voy a bajar, me dijo. ¿Ya? Y el militar se me acercó, me dice, ¿qué pasa? No, la señorita se va a bajar, le dije yo. Ya. Y ella agarró, me quedó mirando, Sí. abrió la puerta, se bajó. Ya.
Yo cerré mi puerta, me miró y se empezó a sonreír. A sonreír. Salí de ahí embalado. Sarcástica. Embalado, salí com uma risa Já. sarcástica, claro, Sim. salí embalado. Mas acontece o seguinte: ele dirigiu por mais 7 quadras, em alta velocidade. E quando ele chega a um determinado ponto, depois dessas 7 quadras, ele vira uma esquina. E quem tava lá, dando sinal pro táxi? A mesma moça. Aí ele decidiu que não dava pra ele voltar pra casa dele. Por quê? Ele pensou, se eu for pra minha casa, eu vou levar alguma coisa ruim comigo. Pode ser que essa mulher, ela me siga, né? Coloca as pessoas da minha casa em risco. Então, ali, naquela zona, que era a zona de Las Palmas, onde ele estava, haviam outros quartéis. E ele, outras bases, né? E ele tinha uns conhecidos em uma das bases que ficava ali próximo de onde ele estava naquele momento. Então ele decide ir até lá para ver se ele conseguia conversar com alguém que o acalmasse naquele momento, para quem ele pudesse relatar isso, alguém que ajudasse ele naquele momento, porque ele não sabia para onde ele ia. Porque não é um caso fácil de se resolver. Eu vi uma entidade que se transfigura e se locomove, desafiando toda a percepção lei. de tempo. Sim. Exatamente. Toda a percepção de física ou tempo. Então, ele não sabia o que fazer. Então, ele estava bem atordoado e decidiu fazer isso, enfim. Bom, após esse encontro, né, ele seguiu a vida dele normalmente. E quando ele e a namorada, hoje em dia a atual esposa, resolve fazer uma visita para uma amiga deles, né, uma amiga do casal, uma visita normal, né, e eles estão lá na casa da moça, batendo papo, conversando, quando toca a campainha, é o pai dessa moça, um senhor também. Então ele entra, né, eles começam a conversar, tudo, aí ele pergunta, o que você faz? Ele falou, eu sou taxista, né, e trabalho ali na região de Barranco, né, nessas regiões tudo. Aí ele pegou e falou, então você trabalha em Barranco, nessa região? E nisso ele pega e fala uma coisa muito, sabe, estranha, digamos assim. Que ele fala, cuidado quando passar por ali, viu? Tem uma mulher vampiro. Esse senhor, ele já conhecia os casos, né, da mulher vampiro. Ele conhecia pessoas que já haviam visto ela. Ele mesmo já havia visto essa mulher, né? Por isso que ele lança essa advertência para que ele tomasse extremo cuidado ali nas noites, nas madrugadas de Barranco. E só corrigindo, o nome do taxista não é Carlos, é Ciro Amodeu. A gente confundiu porque um dos outros relatantes também é o jornalista Carlos Vale. Né, e o Ciro relata que aí ele, por muito tempo depois, ele ficou sonhando também, teve diversos sonhos perturbadores com essa entidade. E a audiência, né, ouvindo a história ali do Ciro, um tempo depois, o Anthony Choi recebe outra ligação, que é de outro taxista, o Daniel. E o Daniel relata que começou a ser taxista ali por volta daquela mesma região, só que nos anos 2000. Bom, e o Daniel também é um taxista da madrugada. E quando ele estava transitando ali na região do Museu da Eletricidade, por volta também ali, né, após a meia-noite, uma moça fez sinal para o táxi parar, uma moça jovem, muito bonita, de pele clara, cabelos pretos, faz sinal para ele parar. Ele relata que os olhos dela eram muito, muito bonitos. Bom, e ela fez sinal ali, né, e o Daniel, né, como acredito que todo motorista da madrugada, ele anda atento, né, presta atenção nas pessoas, tudo, fica um pouco ali, né, na defensiva talvez, né, dada a hora, uma moça sozinha, jovem, e ela, né, ele relata que ele vê ela entrando no carro, ele sente o peso dela sentando, né, ela fala com ele que ela quer ir ali para a região de Los Ciredros. Ela entrou no carro e a viagem seguiu. Dado momento, ele relata que, ao olhar ali, provavelmente pelo retrovisor, ele não vê mais ela. Sim. Ele procura. Não tinha mais ninguém no carro. Ninguém desceu do carro, né? Ele seguiu viagem. A viagem estava seguindo o curso normal. A mulher evaporou. Em agosto de 2013, Augusto liga para o Anthony Choi para contar uma história, no mínimo, fantástica. E o Augusto, ele, por acaso, também taxista. Aparentemente, essa mulher, ela gosta muito
de atacar os taxistas, ela tem aí uma preferência, não sei porquê. E ele pega essa mesma moça, dessas mesmas características, em um ponto de Lima. Só que dado um certo momento da viagem, ela simplesmente se transfigura. Em uma velha, horrorosa bruxa, não. Em um animal. Augusto, então, teve que fugir. E outro relato, né, que o Anthony Choi recebeu do jornalista Carlos Vale. Do jornalista Carlos Vale, né, ele relata ali que por volta de 92, ele relata ali que por volta de 92 ele trabalhava no canal local, né, como jornalista também, e ele foi na praia de Barranco, né? Na praia ali da região de Barranco, de madrugada, para fazer uma investigação. Pois, né, em 91 ocorreu alguns, né, uma série de crimes. Sim. De homens sendo mortos ali naquela região. E havia uma característica, né, nesses crimes. Esses crimes, eles sempre ocorriam nas madrugadas de segunda-feira. Então, era sempre de domingo para segunda. Eram seguidos? Não, eram espaçados. E esses crimes, quando eles começaram a ocorrer, sempre contra homens, eles ganhavam, assim, as páginas dos primeiros jornais. As primeiras páginas do jornal, né? Só que depois de um tempo, a polícia não conseguiu elucidar nada. Não se tinha provas de quem estava fazendo aquilo. Porque vocês vão ver que quem estava fazendo aquilo, na verdade, foi uma entidade, né? Quem cometeu essa série de crimes contra esses homens foi a mulher vampira de Barranco. Então não tinha nada de físico. O que tinha de físico ali eram os corpos das pessoas que foram vítimas. E sempre homens jovens. E foi aí que o Carlos Vale, a gente tá confundindo, né? Eu tô confundindo muito os nomes, tanto do taxista quanto do jornalista. E foi aí que o Carlos Vale foi até o local da Praia de Barranco para poder investigar essa coisa que não saía da cabeça dele. E ele foi lá buscar mais informações. Gente, o Carlos Vale, ele, tipo assim, se arriscou muito. Por quê? Porque ele foi na madrugada de domingo para segunda lá, né? Justamente quando há relatos que acontecia, né, o aparecimento de corpos. Sim, então ele teve muita coragem e ele decidiu ir meter as caras. Uma coisa que a polícia não estava conseguindo elucidar e ele simplesmente foi. Só que a polícia da época buscava indícios de ser um serial killer, né, um homem, um assassino. E na época não tinha indícios de assalto nem nada. Por quê? Porque os pertences das vítimas permaneciam nos corpos. Bom, e o Carlos, como, né, um repórter ali, início de carreira, de certo modo ele se colocou nessa situação buscando algum tipo de furo, algum tipo de uma reportagem que escalonasse ele, né, no trabalho. Sim, e ele estava muito intrigado, né? Com essa questão dessas mortes, com quem poderia ser. Então ele foi com tudo mesmo, sabe? Ele arriscou. E ele, a caminho ali da praia, ele passou por um lugar que chama Ponte dos Suspiros. E ali tinha umas vendedoras que vendiam doces tradicionais e ele resolveu entrevistar uma dessas vendedoras. Aí ele começou a fazer perguntas para ela e começou a anotar em uma prancheta. A vendedora, né, curiosa, perguntou para ele: "Você é repórter, né?" Aí ele falou: "Sim, sou." Foi questionando sobre os crimes, tudo. Ela pegou e falou: "Então, eu tenho certeza de quem fez, né, quem cometeu esses assassinatos é a mulher vampiro. Eu já vi, minha mãe já viu, né, na década de 60, minha avó também já a viu. E para vocês verem, né, quanto tempo faz que a mulher habita essa região." Sim, porque a mãe e a avó dessa vendedora também eram vendedoras e vendiam nessa mesma localidade. A mãe dela viu, essa vendedora havia visto ali, né, naqueles idos anos 90. A mãe dela havia visto na década de 60 e a avó dela havia visto essa mesma mulher na década de 30. E o mais incrível, a mulher estava igual. Ahora no se puede, pero en esas épocas habían unas vendedoras de dulces. Ajá. Entre ellas había unas vendedoras de picarones. Habían 3 vendedoras de picarones. Ok.
y una de ellas era una señora de aproximadamente unos 60 o 66 años, y ella me llamó y me dijo, tú eres periodista. Bien. Me dijo, bueno, no así, no, me dijo, Claro. oye, jovencito, tú eres periodista, porque yo era muy joven en esa época. Ajá. Entonces, yo me acerco y le dije que sí, ¿no? ¿Y cómo se dio cuenta? Y me dijo, porque estás haciendo muchas preguntas y tienes una libretita en la mano. Ya. Tú debes ser periodista y estás buscando a la bruja de Barranco. Ah, así le decían, la Y bruja de entonces Barranco. Ella sabía, ella Ya. ya tenía datos, ¿no? Ya. Ella fue la primera persona que me dio un dato, una referencia. Ok. Entonces me dijo, yo la he visto. Ajá. Y no solo yo, la ha visto mi mamá y la ha visto mi abuela, Wow. que también vendían picarones aquí por generaciones, Claro. en 1960 y en 1930. O sea, era un personaje que había sido visto a lo largo de los años, digamos. Claro, y había sido visto a lo largo de varias décadas. Varias ¿no? décadas, en realidad. Entonces, claro. Essas três mulheres viram e sabiam da existência dessa mulher e haviam visto essa entidade e ela estava ali do mesmo jeito. E ele entrevistando essa vendedora, ela falou então, quem cometeu esses crimes foi uma mulher. E essa mulher, ela fez um pacto para se manter sempre jovem. E em troca disso, dessa juventude eterna, porque ela é vista desde os anos 30, né? Desde os anos, acho que até antes disso, hein? Sim. É porque, no caso, a avó dessa mulher viu ela nos anos 30. Mas ninguém sabe ao certo quando isso começou, né? Sim. E em troca dessa juventude, ela tem que dar sangue de rapazes jovens, de homens jovens. Sim, e inclusive o Anthony Choi foi lá, atrás da mulher. Né? A gente até tava vendo um pedaço do vídeo e aparece uma mulher assim de preto, uma figura estranha, ao longe. A gente vai deixar aqui no vídeo. Sim. De repente una usuaria te envía otra fotografía. Pruebas reales que podemos corroborar nosotros en fotografía o en Creo que video. también ese material se les enviaba a Jeremy. Lo ponemos Pero ahora tiene, mismo. No sé si lo está mostrando ahorita, sí. En este momento lo vamos a poner. Ok. Ahora. Mientras vamos poniendo la fotografía, quiero que la vayas narrando. Ok. ¿Cómo fue? Esta seguidora me escribe, me dice, ¿sabes qué tal? He visto tu video, me gusta lo que haces y esto. Te cuento, esta mujer que se les cruzó a ustedes, a nosotros también nos pasó esto. ¿Qué? En esta zona, en este recorrido como tal. Entonces yo le escribo al interno, le digo, oye, coméntame, ¿qué pasó? Entonces vimos, empezamos a conversar y ella hizo que ellos estaban haciendo este recorrido y una mujer de negro lo seguía. Hasta el punto que llegaron a ponerse así como estamos nosotros tres. Así. Una mujer de negro lo estaba siguiendo. Estaba siguiendo y se puso así, al costado era probablemente un grupo de 3. Entonces, bueno, no pasaba nada. Ella alcanzó a ver que estaba vestida de negro, blanca, probablemente bastante agraciada, pero ellos se empezaron a sentir incómodos. Entonces la chica, la usuaria, la seguidora, sacó su celular, que ya estaban ya por el lado de la ermita. Y le tomó una foto. Y le empezó Que es la que justamente estamos viendo en estos momentos, lo ¿no? estamos mostrando ahorita en pantalla. Esto ocurrió en la calle paralela a la ermita, ¿ok? Pero la mujer lo siguió desde este recorrido hasta arriba. E aparentemente é uma aparição da entidade. E eu percebo assim no Peru, porque eu já no YouTube eu já trouxe outros casos do Anthony Choi. Porque eu percebo que no Peru acontece muita coisa de cunho espiritual. Tem muitos casos interessantes. Peru é um país muito místico, né? Um país muito místico. Por isso que eu e o Vini no futuro a gente quer ir fazer uma série de vídeos lá. Tem esses e outros, N casos lá, tem outras entidades também, né? Tem muitos relatos jovens. Aí eu e o Vini no futuro, né, daqui a um tempo a gente quer ir lá para poder gravar uma série de vídeos sobre esses casos, né? Quem sabe a gente não consegue correr atrás e conhecer o Anthony Choi pessoalmente, né? Vamos ver. Ou até a mulher vampiro. A gente vai atrás da mulher vampiro, sim. Eu quero ir na madrugada caçar a mulher. Eu tenho medo. Mas nós vamos. Nós vamos. E a gente grava, né, alguns conteúdos, algumas coisinhas poucas a gente gravou com alguns amigos nossos, né? E tem um pessoal aí de 2 canais. E quem sabe a gente não consegue, né? Levar mais gente, tudo pra Sim, documentar. fazer uma mega excursão aí. Isso, sim, ia ser interessante, né? Ter mais gente, porque, querendo ou não, essa mulher, ela é perigosa. Ela é uma entidade perigosa, ela já matou pessoas. Ela é de um potencial
tem um potencial perigoso, mas a gente vai sim, tomara que a gente consiga mais gente pra ir conosco nessa aventura. Círculo do Horror pelo mundo. E se não conseguirmos, nós iremos só nós nós. mesmos, sim. Mas nós vamos. Sim. Inclusive, essa vendedora, vendo o Carlos ali, né, naquela disposição pra encontrar aquele ser, né, ela fala, não busque isso, né, vai pra sua casa. Não fica procurando por isso, porque quem procura acha, né? Basicamente foi isso que ela falou. Quem procura acha. E já haviam 4 semanas que não havia aparecido nenhum outro morto, né? Nenhuma outra vítima ali na praia. Então, quer dizer, já estava em tempo da mulher vampiro atacar novamente. E a vendedora ainda fala que o próximo poderia ser ele, né? Então, foi um bom conselho. Ela tava com fome, porque fazia tempo que não aparecia ninguém. Sim, já era hora, né? A vendedora relatou para ele a aparência da mulher, né? Falou que aparentemente ela é uma moça jovem, de 25 anos mais ou menos, cabelo longo, liso, normalmente tá toda de preto. Sim, e ela é uma moça bem magra, né? Ela parece como essa moça, bem magra. E ela tem um visual dark, tá, gente? Ela aparece toda de preto, geralmente com mais roupas pretas. Ela aparece nesse visual mais dark com batom preto, as unhas pintadas de preto. Então esse é o estilo dela. E ele entrevistou essa vendedora e depois saiu andando. Já passava da meia-noite, não tinha quase ninguém ali aos redores ali da praia, da rua. Ele ficou por ali, transitando. Ele deu algumas voltas, foi, voltou, enfim. Tinha pouca gente, até ele fala sobre isso, que hoje em dia é muito mais movimentado, mas também tem a questão de que era domingo pra segunda, né? Sim. Domingo pra segunda já o movimento cai mesmo em qualquer lugar que seja, mesmo que tenha muitos bares, mesmo que tenha muito movimento, porque segunda o pessoal já vai trabalhar, já dá, né? Já passou, né? Já dá pra explicar, né? Já passou a parte boa do fim de semana, né? E aí ele não tava vendo quase ninguém, ele não tava vendo nada por ali, até que ele avista um casal. E esse casal, a mulher, era comum. Era uma mulher, nessa faixa etária, 25, 26 anos, toda de preto. Esse casal, ele estava sentado um de frente pro outro. E ele percebeu uma coisa, a mulher estava totalmente quieta. Só o rapaz falava. E era como se o rapaz já estivesse meio que hipnotizado. E a mulher estava olhando os dois, um olhando pro outro, um de frente pro outro. Só que quando o Carlos passa, ela vira a cabeça e olha diretamente pro Carlos. E ele disse que ela tinha os olhos totalmente negros. E não foi só olhar de curiosidade, quem tá passando? Não. Ela estava olhando para ele com ódio. Ela tinha os olhos totalmente negros e olhando para ele com ódio. E o rapaz que estava com ela continuava virado para ela, mesmo ela não estando mais olhando para ele, e continuava falando como se ela ainda estivesse ali prestando atenção na conversa. Então foi uma cena bem estranha. E ele relata, né, que o olhar da mulher era muito forte, muito penetrante. Era um olhar assim que, mesmo que a pessoa estivesse olhando para ele de um jeito desagradável, sabe, tem gente que olha para você de um jeito desagradável, mas você, né, tá um pouco se lixando, você segue. Mas ele disse que aquele olhar não, que aquele olhar, ele incomodava. Aquele olhar não tinha como você ignorar. Então, era um olhar muito forte e ele podia sentir desafiador. A força. Ele sentiu a força daquele olhar. Então, o Carlos seguiu, mesmo diante dessa situação, onde ele estava com aquele incômodo muito grande, ele seguiu em frente. Só que aí, ele foi seguindo, aí ele pegou e olhou para trás. E tava lá. A mulher continuava olhando para ele, seguindo ele com um olhar penetrante. E ele disse que aquilo intrigava tanto ele, porque o olho dela se destacava muito. E ele disse que nunca tinha visto uma coisa assim. Um olhar tão negro, né? Ele não sabia nem que aquilo era possível. Então aquilo foi bem impactante para ele ver. E o Carlos seguiu caminhando até umas 3 horas da manhã, para vocês verem quanto tempo ele ficou ali no local, caminhando, realmente assim, empenhado em buscar alguma coisa, buscar a reportagem. E nisso ele foi para um lugar mais alto. Ele já estava sentindo alguma coisa ali no ar,
né? Ele relata que já estava sentindo um frio, uma atmosfera mais pesada, o ar frio, denso. E chegando nesse lugar mais alto, ele resolveu olhar para ver se ainda havia o casal. A hora que ele olha, já não tinha mais nada. Aí o Carlos continuou caminhando para essa parte mais alta, que já dá acesso ali ao Parque Municipal de Barranco. E ele vê uma movimentação estranha ali numas árvores. Ele ouve um barulho, algo se movimentando. E tinha uma árvore muito alta. Essa árvore tinha ali cerca muito alta mesmo, cerca de 5 metros de altura. E ele olha para cima. Nisso que ele olha para cima, ele vê um ser na copa da árvore. E ele, né, muito confuso com aquilo que ele estava vendo, porque ele disse que era um ser com uma cara muito branca. Uma cara branca. Sabe como se tivessem passado uma tinta, uma maquiagem muito branca? Uma coisa bem característica, esse ser tinha isso. E aí teve essa visão na copa da árvore, quando de repente ele sente que tem algo atrás dele. Ele sente uma presença. E nisso que ele vai se virando, ele diz que fica quase que cara a cara com a mulher que estava lá, a mulher do casal que ele tinha visto lá embaixo. Só que ele disse que essa mulher, ele sabia que era ela, só que ela não estava mais igual. Não como ela, era como ela estava lá embaixo. Jovem não. Ele disse que ela era uma velha decrépita, assim, horrorosa, deformada, e estava ali, coisa de 5 centímetros do rosto dele. E ele disse que essa mulher tinha no rosto uma coisa como se fosse uma pasta branca, uma coisa emplastrada, como se ela quisesse simular uma máscara, né, naquele rosto decrépito, assim, tenebroso, que estava ali bem próximo do rosto dele. Então a mulher estava ali atrás dele, apenas 5 centímetros do rosto dele, muito, muito próximo. E o Carlos, ali naquele momento, ele começa a sofrer uma paralisia de medo. Ele não consegue articular uma palavra, ele não consegue se mexer, ele tá totalmente aterrorizado com a figura daquela velha decrépita com uma máscara branca na cara, toda craquelada. E ele disse que quando ela abriu a boca, os dentes dela eram podres, todos podres. E de dentro da boca dela saía uma espécie de musgo, como se fosse uma alga, uma coisa preta. E ele disse que aquilo, assim, coisa de cinema, do pior filme de terror que você puder imaginar. E ele disse que ele ficou totalmente paralisado vendo aquilo. E ele não e ele tava com muito, muito terror, muito medo quando ela fala uma coisa. O que ela fala, Vini? Você sabe que horas são? É a hora dos mortos. Ela fala essa frase e ela faz menção de morder. Ela vai com a boca para morder o rosto do Carlos. E ele diz que nisso que ela foi, né, se aproximando mais com aqueles dentes podres para morder o rosto dele, aí ele consegue jogar um pouco o pescoço para trás. Mas nisso que ele consegue se mover um pouco, ele diz que vem uma força assim que ele não sabe explicar de onde que veio, sabe? Às vezes acontece, né? Você tá numa situação e é como se algo te ajudasse, não sei. Ou uma força interior desperta, assim, e aí ele diz que ele pegou e empurrou ela. Empurrou aquele ser. E ele disse que aquele ser, ele não tinha carne, não tinha músculo, não tinha nada. Quando ele empurrou, ele sentiu nas mãos dele só como se ele estivesse empurrando um saco de osso. Era pele e osso. Aquela criatura era só pele e osso. Não tinha nada entre a pele e o osso. Na sensação de tocar diretamente nos ossos, né? Sem músculo, né? Totalmente. Ele começou a fugir, escada acima, correndo. Aí, quase chegando ali no Parque de Barranco, ele olhou para trás e viu que ainda ele era perseguido por um ser animalesco de cabelo.
É de cabelo bem comprido, ele disse. Sim, né? É um ser de não é uma aparência muito humana pelo que ele relata, né? Verdade. E tinha garras, né? E ele disse que era como se ele pudesse sentir que aquelas garras estavam bem próximas dele. Ela tentando, né? Fincar as garras nele. E quase chegando ali no topo da escada, ele encontrou com 3 meninos ali, aparentemente meninos de rua, né? Que eles também estavam olhando aquilo aterrorizados. Não se sabe direito o que esses meninos viram, mas eles também estavam aterrorizados ali. E quando o Carlos voltou a olhar para trás, já não viu mais nada. É verdade. E o Carlos ali tava já assim, quase morrendo. Sem fôlego, com medo, com terror, com tudo, né? E aqueles meninos aterrorizados, olhando para ele também de uma forma aterrorizada, assustados, apavorados. Foi quando um dos meninos falou: "Você viu aquilo que estava vindo atrás de você?" Mas antes do menino falar, o Carlos, ele pensou: gente, como ele olha para trás e não vê nada, ele pensou o seguinte: gente, eu tô alucinando. Eu fiquei louco, eu tô alucinando, eu tô vendo coisas. Não é possível que aquilo fosse real, que aquilo fosse de alguma forma real. Não, eu tô louco, eu tive uma alucinação, um surto, eu saí de mim. Só que aí a criança fala, um dos meninos ali de rua fala: "Você viu aquilo que estava vindo atrás de você?" Aí cada um daqueles meninos narrou aquilo de uma forma diferente. Um disse que era um animal com garras. O outro disse que era uma mulher que flutuava com o cabelo muito comprido e realmente... E ele falou das características da cara craquelada. Então cada um foi dando ali os seus detalhes, né? E o Carlos viu. Ele não estava alucinando, né? Não estava alucinando. Ele não alucinou em momento algum. E aí, né, ele pega, vai pra casa ali, já bem transtornado, volta naquela madrugada maldita pra casa dele, de onde ele não devia ter saído. E aí tem um desfecho que eu vou te falar. Um triste desfecho. Bom, e dia seguinte, o Carlos retorna ao trabalho, né? Ainda acredito eu que veio transtornado. Ele segue ali trabalhando todo na redação, quando chegou um colega dele e falou: "Nossa, você viu encontrar outro corpo lá na praia?" Aí ele falou: "Como? Como assim encontrar outro corpo? Eu estava lá, não teve nada." Aí o colega dele chegou e mostrou uma foto para ele. Sim, mostrou uma foto que por acaso já estava nas páginas de outro jornal. E quem é que estava nessa foto? O rapaz que estava olhando hipnotizado para a moça. Exatamente. Era o pobre rapaz que estava lá. No começo que ele encontrou. Sim. Que estava lá sentado, né? Em frente com essa moça, com essa mulher maldita. Que estava ali com aquelas características de estar hipnotizado por ela. E foi ele que, infelizmente, no dia seguinte, foi encontrado morto ali, naquela praia. Bom, e tem outro caso também. Tem outros casos, tá, gente? De pessoas que foram vítimas, ou viram, enfim. Ela ainda não parou de atacar, né? Não. Talvez nunca pare, né? De seres humanos que tiveram a infelicidade de ter esse contato, de vê-la, né? Que a gente tava até vendo um vídeo do canal Zek Attack, Sim. do Peru, que gravou com Anthony Choi. Dá pra vocês procurarem aí. E ele relata que ele mesmo, né? Parece que teve um contato ali com ela. É que a gente vai ver o vídeo inteiro. Uhum. Mas ele teve alguma situação ali, né? Durante essas pesquisas que a gente tá fazendo pra poder trazer mais casos sobre... Porque aparentemente são muitos casos, tá? De pessoas ali da região, que vivem ali, que encontraram com ela assim muito por um acaso. E teve o caso do... Deixa eu ler o nome dele aqui, que eu de fato esqueci o nome dele. Mas é o Manuel Fácil. O Manuel Fácil, ele conta que ali por volta de 2000 e alguma coisa, 2000 e pouquinho, né, começo dos anos 2000, ele tava subindo ali a Ponte dos Suspiros, porque ele ia encontrar um pessoal que era amigo dele. Mas já era tarde, era 2h45 já da madrugada.
Porém, ele encontra esse pessoal que era amigo dele, ia ter umas meninas, tal. Aí ele foi todo daquele jeitinho, né? Tava todo arrumadinho, tá animado. Não tava no clima de terror de nada, ele não tava preocupado, tava no clima bom, né? E Clima de rolê. Clima de rolê, rolê daqueles. Tarde, mas é moradeiro do cara. E ele tava subindo a ponte dos suspiros e ele viu uma mulher, uma moça. Ele falou que aparentava ser mais jovem. Toda de preto, naquela skin dark que vocês já sabem que ela chega, né? Naquela skin toda dark. E ela tava sentada no muro, olhando lá pra baixo pro vale, olhando as coisas como quem contempla uma linda paisagem. E, né, ela tava ali contemplando. Nisso, ela olha pra ele e ele repara que ela tem os olhos muito pretos, muito penetrante o olhar, né? Um olhar pesado. Sim, aí os dois ficam naquela troca de olhares ali, só que ele segue o caminho dele, né? Afinal, ele tinha que subir mais pra poder encontrar os amigos dele. Foi quando ele sentiu algo estranho atrás dele. Ele sentiu aquela presença, né, gente? E quando ele vira, ele dá de cara com uma mulher velha, horrível. E ele falou uma coisa, eu reparei que ela tinha os mesmos olhos que a moça lá de trás. Só que naquela confusão, como ele não tava naquele clima, ele tava trépito já, querendo chegar logo no rolê dele, ele na cabeça dele, ele achou que podia ser a avó da menina, a mãe da menina, qualquer coisa assim. Que tava, porque ele disse que a mulher tava olhando pra ele com muito ódio. E que ele pensou na cabeça dele que podia ser isso, e que a mulher, tipo, tinha visto ele olhando pra menina e ficou com raiva e foi de alguma forma repreender ele. Aí ele disse que viu aquela coisa, aquele ser, com a cara, né, envelhecida, com os dentes podres, enfim. E ele olhando pra ele com ódio. Sim. E ele começou a correr. E ele só teve esse impulso de correr e ele correu, né, ponte acima e foi embora, né. E ele diz que durante esse tempo que ele corria, ele ouviu uns barulhos como se fosse garra no ar. Mas ele não sabia o que era. E ele achou aquilo tão estranho porque ele demorou muito tempo para associar isso a essa figura, né? E ele não tinha, até então, muitas informações sobre isso. Ele só achou muito estranho. Mas quando ele chegou lá, ele nem comentou com os amigos dele o que tinha acontecido de tão surreal assim que pareceu para ele. Mas felizmente ele se livrou, ele conseguiu chegar bem em segurança, né? Ele correu, enfim, se livrou daquilo, ele não olhou para trás de qualquer maneira. Só que anos depois, ele ouvindo os relatos, ele entendeu o que tinha acontecido com ele naquela madrugada ali em Barranco. Então ela fez muitos ataques. E até no vídeo que a gente colocou aqui para vocês verem, que aparece a imagem dela, né, ali no fundo, e que vocês vão ver que tem um outro senhor que tá passando paralelo a ela. Só que, se vocês forem ver, né, tá acho que no canal do Anthony Choi, da RPP e do Zack Attack. Vocês vão ver que tem um homem que passa, né, aquele senhor. Só que os relatantes que mandaram a foto, eles afirmam que aquele homem não viu aquela mulher. Ele passa de frente com ela, na foto até aparece ele passando, só que ele não viu ela. Ele não percebeu aquela mulher ali. Então talvez não sejam todas as pessoas que consigam ver ela. E aquela mulher seguiu, né, a seguidora do canal do Zack, que mandou aquela foto, que tava ali andando com um grupo de amigos, enfim, aparentemente 3 pessoas. E essa mulher ficou seguindo eles. Tanto que ela conseguiu registrar essa maldita presença em uma fotografia. Pois é, gente. A lenda da mulher de Barranco. E nem é uma lenda, né? Não, né? Eu acredito que, né, tantos encontros, tantas versões de uma mesma história. Tem outras. Né, tem outras, né? Acredito que você viu desde os anos 30 até 2000. Né? E segue os relatos afora aí. É muita coisa, né? Exatamente, é muita história, muita coisa, e eles se coincidem no sentido de ser a aparência de uma jovem, né? E depois provavelmente, né, se transforma em uma velha. Sim. E é isso, e se vocês ouvirem,
depois no canal do Anthony Choi. Tem um vídeo de 4 horas lá, que é tipo uma compilação dos relatos da mulher vampiro. Se vocês ouvirem, vocês vão ver que as histórias, elas se coincidem nesses detalhes. A questão dos olhos, dela tá sempre de preto, e de depois ela se transformar nessa velha. Então, isso se repete. Talvez a velha seja até a aparência real dela, né? Sim. A jovem seja só algo pra ela chamar a presa, né? Pra ela chamar os homens. Sim. Né? E a velha, porque você vê desde os anos 30 até agora, por mais, né, vampiro que seja a coisa, o tempo se passa, a gente não sabe a idade real dela, né? Não se tem essas informações de idade real, o nome. Só se fala que é uma bruxa que fez um pacto com uma entidade para poder se manter sempre jovem. Então, um misto de ganância, né? Um misto de... sei lá, e tem gente que faz tudo pela beleza, né? Sim. E pela juventude. Sim. Quem não quer ser mais novo? Eu gostaria, todo mundo gostaria de voltar a ser, né? Nos tempos da juventude plena, da flor de... Mas não é possível. Ou né? Assim, a custa de um preço. Mas eu acho que esse preço, sinceramente, acho que não vale a pena pagar. Mas é isso, esse foi o Círculo do Horror. Muito obrigado. Da Mulher Vampiro de Barranco. Brevemente estaremos lá. Estaremos. E essa história é incrível. Aterrorizante, mas é incrível. Sim. E a gente... vamos terminar aqui, né? Pra quem tá vendo a gente pelo YouTube, sigam a gente. Deixa o like. No Instagram, @Círculo do Horror, @Zite_666. Deixem um like. Por favor, apoiem nosso trabalho. Vambora. A gente encerra. Não caiam nos braços da vampira. Não. É tentador, mas... Corram. Corram.